O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde foram realizados a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertidos. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, não há muito tempo eles teriam feito penitência, vestidos de cilício e coberto com cinzas. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento de Tiro e Sidônia, serão tratados com menor dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguidas até o céu? Não, será jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, eles estariam até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratado com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos ir nos sentando para trazer ao nosso coração mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando de poder escutar e acolher a sua palavra. Como é bom mais uma vez estarmos aqui reunidos nesse lugar para nos deixar guiar pela palavra de Deus. Nós precisamos aprender, e precisamos aprender na palavra. Se quisermos agradar o coração de Deus, se eu quiser conquistar o coração de Deus, tudo isso começa pelo exercício da palavra. Sabe aquele esforço que muitas vezes a gente faz para agradar a pessoa que a gente ama? E a gente busca fazer o melhor para agradar? Então, o desejo que nós temos de agradar a Deus começa à medida em que eu abro o coração e deixo a palavra dele entrar. A única maneira capaz de nos colocar de maneira tão íntima numa relação com Deus é através da palavra, e essa palavra que o Senhor nos deu nessa noite, para nos fazer compreender a grandeza da bondade do Senhor. Nós não vamos encontrar outra coisa na palavra, nós não vamos fazer outra descoberta na palavra, senão a descoberta de que Deus é bom, de que Deus é misericordioso, de que Deus é capaz de compreender o meu coração, mas é um Deus também presente, e quando eu invoco, quando eu clamo, Ele vem ao meu encontro. À medida em que eu vou me aproximando do Senhor, que eu vou recorrendo à sua presença, Deus sempre se manifesta. Nós não precisamos nem podemos ter dúvidas disso. Todas as vezes que você pedir, o Senhor virá ao seu encontro. Nós escutamos hoje o Salmo nos falar isso. Humildes buscai o Senhor Deus, e Ele virá ao teu encontro. E quando nós vamos compreendendo isso, quando eu vou entendendo na palavra essa realidade, aí eu vou compreender que quando eu estiver no perigo, quando eu me deparar com aquelas situações tão difíceis da vida, eu preciso apenas chamar e Ele vai vir ao meu encontro.
com Deus tudo dá certo. Quando a gente coloca Deus na frente de tudo, não há como as coisas não acontecerem. Quando eu vou associando meu coração ao coração do Senhor, eu vou entrando no caminho que Ele deseja que eu ande. Sem Deus, nós não conseguimos ir muito longe. Mas com Deus, nós com certeza atingimos a nossa meta. Nós acompanhamos hoje na liturgia da palavra, de maneira bem particular, no testemunho de Moisés, essa realidade. Com Deus tudo dá certo. Até as coisas que nós humanamente pensamos ser impossíveis, diante de Deus tem um jeito. Deus dá jeito para tudo. Em Deus tudo tem solução. Imagine só o que acontece hoje na leitura, na primeira leitura que nós escutamos. O faraó do Egito estava mandando matar todas as crianças hebreias, todas as crianças do sexo masculino. O faraó mandou matar, porque a comunidade dos hebreus estavam se multiplicando dentro do Egito, e eles tinham medo de que eles pudessem fazer uma revolução e pudessem tomar o domínio do Egito. Então o faraó tomou uma decisão de mandar matar todos os meninos. E aí nós vamos entender que quando a gente aprende a buscar Deus, nós vamos experimentando soluções tão claras na nossa vida. De repente, naquela perseguição grandiosa, naquele medo de morte que envolvia as mulheres hebreias que davam à luz, surgiu um menino. E a mãe de Moisés recorreu a Deus, pediu ao Senhor que o livrasse da espada do faraó. E Deus o livrou e o constituiu um grande libertador dos hebreus. Quando nós escutamos essa história de Moisés, nós entendemos que quando nós aprendemos a buscar a Deus e colocar em Deus os nossos problemas, nós vamos encontrando saídas. Olha a saída que a família de Moisés encontrou. Nós vamos pegar o menino, nós vamos colocar dentro de um cesto e vamos jogar no rio, e o rio vai levar, confiando de que Moisés ia cair em mãos que o criaria e daria uma educação ao menino. Olha a experiência de fé da família de Moisés. Olha o tamanho da confiança que essa mulher, mãe desse menino, tem em Deus. Eu vou soltar o menino nas águas, porque eu sei que Deus vai colocar nas melhores mãos. Quando nós aprendemos a colocar em Deus os nossos problemas, Deus também vai apontando saídas, Deus vai abrindo caminhos, Deus vai dando entendimento. E quantas vezes nós nos encontramos tão desesperados com os problemas que nós vamos enfrentando no dia a dia? Quantas vezes nós nos encontramos tão perdidos, achando que tudo vai dar errado, que tudo vai se acabar, que tudo vai desmoronar. De repente, quando a gente começa a fazer um caminho em Deus, nós vamos compreendendo o contrário. Nós vamos compreendendo que em Deus a solução para tudo. Até aquelas situações que, humanamente falando, a gente acha que não tem mais jeito. Não tem aquelas situações que a gente diz assim: olha, eu já busquei de um jeito, já busquei de um lado, eu já tentei aqui, tentei acolá, mas nada dá certo, e eu acho que isso aqui não muda mais. Eu acho que isso aqui não vai dar mais certo. Eu acho que essa pessoa aqui, ela não muda mais. Deus nessa noite está falando para nós o contrário. Deus está dizendo que nele tudo tem uma solução. Deus está dizendo para você que chegou aqui nessa noite com esse sentimento:
esse sentimento de que não consegue mais buscar uma solução para os problemas que você tem vivido, para aquelas dificuldades que têm se levantado nos últimos dias na tua vida, por aquelas crises que você está vivendo hoje. Se Deus te deu a graça de estar aqui nessa noite, é porque você precisa escutar isso. Se de repente você caiu aqui nesse lugar, talvez você nem se preparou para vir, pode ser que você nem pensou que estaria aqui nessa noite, mas você está sentado aí e Deus está dizendo para você que com Ele tudo tem jeito, com Ele tudo dá certo. É preciso que, filhos, primeiro passo, compreender essa palavra e aceitá-la como palavra de libertação e de esperança para a nossa vida. O que você escutou nessa noite, o que você está escutando nessa noite, não é palavra humana, é palavra de Deus ao teu coração. É palavra de libertação, mas é também palavra de esperança. Você que já perdeu a esperança, você que já entregou os pontos, você que já disse para você mesma, para você mesmo, que não tem mais jeito, que não há mais saída na sua vida, que não tem mais solução para o teu casamento, que não tem mais solução para a tua vida, já não há mais sentido viver. Pode ser que nessa noite você tenha chegado aqui no Romeirão com esse sentimento: minha vida está um fracasso, minha vida está uma miséria, e eu não aguento mais viver desse jeito. Eu já não tenho mais esperança nenhuma de que a minha vida tem jeito. E o Senhor está dizendo literalmente para você que a tua vida tem jeito, que o teu problema tem jeito, que as crises que você está vivendo tem jeito. Sabe por quê? Porque para Deus tudo tem jeito. Há sempre uma saída, há sempre um caminho que se abre, há sempre uma correnteza que vai nos desaguar na solução dos nossos problemas. Veja o que aconteceu com Moisés, confiado a Deus, apropriado-se em Deus. Esse menino foi lançado nas águas e caiu nas mãos da filha do faraó, justamente a filha daquele que estava mandando matar todos os meninos hebreus. E essa mulher pegou Moisés, criou Moisés, educou Moisés, preparou Moisés, e depois de tudo isso, Deus tomou Moisés e o colocou na frente do povo para que o libertasse da opressão do Egito. Talvez a vida daquele menino que havia nascido fosse mais um fracasso, seria mais uma vida vinda a esse mundo e que de repente ia passar pela espada da injustiça humana. Mas quando a família de Moisés recorreu a Deus, suplicou a Deus, Deus veio em atendimento, Deus veio em socorro ao clamor. A gente precisa aprender a pedir a Deus, filhos. Talvez as situações que nós vamos vivendo no dia a dia da nossa vida tirou. A gente vive numa história de desesperança tão grande, de descrença tão grande, que a gente está aprendendo a não acreditar nem mesmo em Deus. A gente começa a entrar no nível de descrença grandiosa. Nós nos deparamos com tantas situações que nos leva a perder completamente a esperança. Vivemos numa realidade tão difícil que nós estamos aprendendo a desacreditar e esperar até mesmo em Deus. Mas é providente o nosso encontro dessa noite, porque o Senhor está abrindo os nossos olhos
está gerando no nosso coração esse desejo de voltar a nos colocar nas mãos desse Senhor. O desejo de voltar àquela relação de intimidade com Deus. E ao invés de eu estar alimentando dentro de mim o sentimento de desespero, às vezes a gente prefere apostar a nossa vida no desespero do que entregar as nossas situações a Deus. A gente prefere tantas vezes apostar no fracasso do que na vitória que vem do coração de Deus. Ele está despertando o meu e o teu coração nessa noite para voltar uma relação de intimidade com Ele, uma relação de entrega a Ele. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui no Romeirão estão passando por situações tão adversas, por sentimentos e realidades tão complexas. Mas eu quero dizer para você que o Senhor está trazendo uma palavra que desperta a nossa esperança. Nós não podemos de maneira nenhuma perder a esperança, nem muito menos entregar os pontos, nem muito menos desistir do nosso caminho, nem das nossas lutas. Por quê? Porque o Senhor vem ao nosso encontro. Nós estamos aprendendo na palavra a conhecer um Deus que é capaz de realizar maravilhas em nossa vida. Nós estamos conhecendo um Deus que não nos deixa na mão. Nós estamos tendo uma experiência com um Deus que nos faz compreender que nas mais inusitadas situações, ou naquelas tão impossíveis, Ele pode fazer uma transformação grandiosa. Aquele menino Moisés, que estava prestes a ser morto pela espada do faraó, se tornou o grande libertador de Israel, o grande líder do povo hebreu. O homem que ficou marcado na história como aquele que levou o povo do Egito à terra prometida, do grande líder do povo de Deus. O que o Senhor quer dizer para nós com isso? Que Deus sabe colher também naquelas situações piores da nossa vida. Deus pode fazer um botão de uma rosa que secou abrir novamente e exalar a beleza da rosa. Deus pode fazer uma terra que não dá nada produzir frutos. Deus pode fazer nascer no deserto a planta. Deus pode fazer brotar água do deserto. Essa é a experiência do Deus que nós precisamos estreitar os nossos laços. Nas situações mais difíceis, Deus pode mudar. Deus pode mudar aquela situação lá da tua casa. Deus pode mudar aquele homem que fica 24 horas embriagado, caído na rua, e tantas vezes você vai buscar e traz para casa, e quantas vezes você tem tentado. Dali Deus pode fazer algo extraordinário. Ele está nos ensinando nessa noite que nós não podemos desistir das nossas lutas, nem desistir dos nossos sonhos, porque à medida em que nós nos motivamos em Deus a isso, os nossos projetos vão acontecer, e vão acontecer de verdade. As nossas lutas se transformarão em vitórias, porque só quem luta vence. Não desista no meio do caminho. Não entregue os pontos porque você está sofrendo. Não desista de viver porque você está em crise interiormente. Levante sua cabeça, estreite os laços com Deus. Comece a partir dessa terça-feira a colocar em Deus os teus sonhos, a começar a clamar o nome de Jesus na tua vida, começar a trazer para perto de ti a bênção de Deus. Comece a contar com Deus. Há quanto tempo você não busca? Há quanto tempo você não pede? Há quanto tempo você deixou de conversar com Deus? O que Ele está dizendo para você nessa noite?
Ele quer que você estreite os laços, como a família de Moisés tinha laços estreitos com o Senhor. Porque como Jesus diz hoje no Evangelho, é preciso colher os sinais que se manifestam entre nós. Olha a grandeza de Deus. Se você for fazer uma memória do momento em que você saiu de sua casa e chegou aqui, você vai entender o grande sinal de Deus. E Jesus fala hoje no Evangelho que a gente não pode desperdiçar os sinais de Deus. Olha a clareza como Deus está falando para você. Olha a resposta de Deus. Você que nos últimos dias tem dito: Deus não me escuta, Deus não olha para mim, Deus tapou os ouvidos, Ele não olha a minha vida. Leia os sinais que Deus está dando a você. Olha a palavra que Ele está trazendo ao teu coração. Será que Deus não te escuta? Claro, filhos. Olha a palavra que Deus está trazendo a você. É um sinal. E Jesus diz hoje no Evangelho, quando exorta as cidades onde foi manifestado o maior número de curas de Jesus, as cidades que mais assistiram os milagres de Jesus, foram as cidades que menos se converteram. E Jesus diz hoje no Evangelho: aprendam a colher os sinais de Deus e a mudar o ritmo da sua vida. Aprenda a trazer para si os sinais de Deus. Aprenda a fazer as leituras da voz de Deus. E fazendo essa leitura e acolhendo no teu coração essa palavra, também tenha coragem de mudar o dinamismo da tua vida. Muda o roteiro da tua vida. Sai daquele roteiro de tragédia. Deus está querendo que você mude para um roteiro de esperança. Sai daquele roteiro de fantasia e vem para o roteiro da realidade. Jesus, quando critica hoje no Evangelho, a gente até percebe que Jesus está um pouco alterado hoje no Evangelho, quando vê o povo das cidades onde ele realizou tantos sinais e as pessoas continuavam com os olhos fechados da mesma forma. Porque se estamos com olhos fechados, nós não vamos contemplar aquilo que se manifesta à nossa frente. Então o Senhor também está dizendo para você nessa noite: aprenda a acolher os sinais. Quantas pessoas, quantos romeiros, por exemplo, que estão aqui nessa noite, que quando saíram de suas casas e vieram ao Juazeiro, talvez nem se programaram para estar nessa Santa Missa desse estádio de futebol. Mas onde você veio parar? O que tem em meio a tudo isso? É a resposta do que você tem pedido a Deus. Você não tem pedido um sinal? Você não tem pedido uma palavra? Olha a palavra Deus te dando. Quando eu vinha entrando aqui no ginásio, uma filha me abordou e disse: padre, está tão difícil lá em casa, a situação no meu matrimônio está tão complicada. E eu dizia para ela: filha, confia, entrega em Jesus, reza por essa situação nessa noite e coloca essa situação diante do Senhor, porque Ele vai dar solução. Deus não é Deus que mente. Deus não é como os homens, que faz uma promessa e depois descumpre, faz de conta que não disse. Deus não pensa e não age como os homens. E quando Ele diz que faz, Ele faz. E se Deus está dizendo que a tua situação tem jeito, filho, é porque tem jeito. Que o teu problema tem jeito, é porque tem jeito. E pode ter certeza que você vai colher essa verdade que o Senhor está dizendo nessa noite, nessa palavra profética que o Senhor está trazendo ao teu coração. Acalma, portanto, acalma teu coração. Você chegou aqui tão apreensivo, com o coração tão descrente, com a alma tão pesada, com sentimentos de abatimento, com situações tão mal resolvidas dentro de você. Acalma teu coração.
porque Deus está colocando agora essa palavra. Acredita, confia, entregue. O que é que eu tenho que fazer, Padre Monteiro? Eu sou muito claro em dizer para você que é preciso confiar. Ninguém consegue nada em Deus antes de mostrar para Ele que confia. Deus não realiza nada na minha e na tua vida antes de ter a certeza que eu confio nele. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é confiar. Entregue e diga para Jesus: Senhor, eu fui até onde eu podia. Eu fiz o que eu podia fazer. Daqui para frente, eu não posso mais sozinho. Então eu pego e coloco em tuas mãos. Eu sei que tu vais me ajudar a resolver essa situação. Sabe qual vai ser o resultado se você fizer isso? Logo, logo, as mesmas correntezas que levou o cesto de Moisés e o colocou nas mãos mais acertadas, é a mesma coisa que vai acontecer. As portas que estão fechadas vão se abrir, as situações difíceis e os muros cairão, e aí você vai contemplar a grandeza, a beleza e a fidelidade de Deus na tua vida. Amém? Amém? Aplauda e aplauda forte a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.